Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo web espectador, amiga web espectadora, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva aqui pela sua rádio UFSCar 95,3. Esse é o programa de número 10, hoje dia 9 de maio de 2018, e nós estamos aqui para comentar todos os assuntos dos esportes, do futebol da região, do futebol nacional, do futebol internacional. Hoje nós temos convidados especiais aqui no programa Onda Esportiva. Daqui a pouquinho você vai saber quem são esses convidados especiais. Hoje nós temos também um sorteio especial, o Renan vai mostrar aqui para você que nos acompanha pela live no Facebook da Rádio UFSCar, também no Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/Onda Esportiva. O nosso salve também a você que nos acompanha pelo dial, pelo seu radinho sintonizado do carro, do radinho a pilha em casa, do seu celular. Você que nos ouve também pelo aplicativo da Rádio UFSCar, pelo seu Apple, pelo seu Android, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na Rádio UFSCar, escutando e torcendo diferente a partir de agora. Se você está acompanhando também o jogo do Palmeiras, não tem problema, a gente vai passar o resultado do Palmeiras, vamos falar sobre o Palmeiras também no programa de hoje. Vamos chegando, gente, vamos colando na live. A gente pede para que você compartilhe essa live, principalmente se você quer participar da nossa promoção, do nosso sorteio, hoje com o mais novo livro do jornalista José Trajano, Os Beneditinos, e é um livro especial autografado. O ouvinte Onda que vencer esse sorteio vai levar para casa o livro Os Beneditinos, do José Trajano, autografado, presente especialíssimo. Você sabe que a gente sempre faz sorteios muito especiais aqui. Quero dar um salve ao Cristiano Amaral, o Chefito, ao Henrique Nishihara, que também tá na técnica. Eu gosto de dar esse salve, né? Porque o ouvinte muitas vezes não tem noção do trampo que dá colocar um programa desse no ar. Quero dar as boas-vindas pro Glauco Keller, pro Renan Trindade, pro Mário Afonso Pontieri, ele sempre pontual. Quero dar as boas-vindas também pros convidados especiais de hoje. Estamos aqui com o Jonatas Mendes, que é técnico do Grêmio São Carlense, vai falar um pouco sobre a campanha do Grêmio que venceu aí na última rodada, deu uma respirada, e estamos aqui com ele que já é sócio do programa. Ele que daqui a pouco vai tomar o meu lugar nessa bancada, ele que pega muito no gol, o Gabriel Silva. E também assistindo dos bastidores aqui, hoje tem mais gente, tomara que não, né? Aqui dentro do que assistindo a nossa live. Agora não, deixa eu ver. 10, 8, vamos lá, gente. Eu quero que tenha mais gente na live do que aqui nesse estúdio. O Júlio assistindo também o programa ali nos bastidores, ele que é treinador de goleiros do Grêmio São Carlense. Já que a gente tá falando de Grêmio São Carlense, sem perder tempo, então, eu vou pedir pro Cristiano Amaral soltar pra gente as notícias, as informações mais quentes dele, que cobriu essa semana o Grêmio São Carlense. O Henrique Afonso de André, diga lá, Cebola. Amigos do Onda Esportiva, falamos do Grêmio São Carlense, que no último domingo pela manhã venceu sua primeira partida pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a chamada Série B, contra o Brasílis de Águas de Lindóia por 2-0. Os 207 torcedores presentes ao Luizão viram o time de Jonatas Mendes com uma postura bem diferente da que havia sido vista nos últimos jogos. Logo aos 8 minutos, os gremistas puderam comemorar. Após um chute de Felipe de fora da área, o atacante João Paulo arrematou de chaleira, encobrindo o goleiro Lucas, marcando 1-0 para o Grêmio, um golaço. Mesmo assim, o jogo se manteve equilibrado, com ambos os times criando chances de gol. O goleiro Gabriel Silva do Grêmio mais uma vez se destacou, operando um verdadeiro milagre aos 21 da primeira etapa, evitando o empate do Brasílis. No segundo tempo, Lucas Negrão, que voltava de suspensão após expulsão contra o 15 em função diferente, deixando a zaga atuando como volante de marcação, recebeu o passe de Matheus Cavalcante na área, pela direita, e foi derrubado aos 23 minutos. Pênalti claro que foi convertido pelo estreante zagueiro Luciano.
o melhor jogador do Grêmio na partida, 2-0. Apesar de ter marcado um golaço, o atacante João Paulo, talvez não conhecedor da histórica tradição corneteira da torcida gremista, fez gestos obscenos após ser criticado por não chegar em uma bola. Ainda que estivesse visivelmente cansado, tanto que logo após foi substituído por Lucas, não era motivo para ofender a torcida. Tem de se acostumar, garoto. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Brasília esteve do zagueiro Rafael Rinaldi expulso por pisar no centroavante Guilherme do Grêmio. E já aos 43 do segundo tempo, num lance besta, o centroavante do Grêmio, Matheus Correia, com o jogo ganho, chutou a bola no Guilherme do Brasília, que estava caído, e tomou um vermelho de graça, não ficando à disposição do professor Jonatas Mendes para a próxima partida. Com a vitória, o Grêmio anulou a punição sofrida por escalação irregular de jogador contra o Jaguariúna e saiu do cheque especial, voltando a ter 0 ponto na competição. O Grêmio agora vai a Limeira enfrentar nesse sábado o Independente lá na Agostinho Prada. Para o Onda Esportiva, falou Henrique Afonso de André. Tá aí o Henrique Afonso de André, ele que apresenta toda segunda-feira à noite, das 8 às 9, o programa Memória do Esporte. Você não pode perder. Se você perdeu algum dos programas desse ano, é só acessar o aplicativo da Rádio UFSCar e baixar o podcast, ouvir o podcast no momento em que você quiser. Lembrando que esse ano, programas especiais sobre a Copa do Mundo. O último programa está muito legal sobre a Inglaterra, a relação dos ingleses com o futebol, a seleção inglesa. Então, ouça o programa Memória do Esporte dele, Henrique Afonso de André, também integrante do Onda Esportiva. Muito bem, eu quero chamar aqui agora para conversa os nossos convidados, o Jonatas Mendes e o Gabriel Silva. Mas antes teve gol na rodada, é isso, Renato? Tem gol, PG. E aí? Saiu um cruzamento de Lucas Lima, marilhense, meu brother. E tá bom. um belíssimo gol do Borja, cara, na saída do goleiro João Ricardo. Bom goleiro também do América Mineiro, mas saiu mal na bola. Gol do Borja, 1-0 Palmeiras, lá em Minas. Um belíssimo gol? Você viu aí? Golaço. Bom, só pra... Finge que sim. Aí foi um gol que bateu nas 3 traves e nas costas do goleiro. Né? E aí falou com... Muito bem, eu quero falar primeiro com o Jonatas. Cara, que desafio, né? Pegar esse Grêmio São Carlense na Série B do Campeonato Paulista, o Grêmio tentando voltar com tudo. Lógico que todos esperavam as dificuldades que o time já está enfrentando. Tá agora com 0 ponto, né? Chegou a 0 ponto, por incrível que pareça, porque estava com a pontuação negativa. Quais são as perspectivas aí, né? Porque me parece que o time não tem mais chance, né? Ou ainda tem alguma chance de se classificar? Fala aí pra gente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, acompanhando o programa, muito bacana. Não, tem chance sim, nós temos chances ainda. Pra gente sobreviver, nós bem informado, tô sabendo legal. Pra gente sobreviver no campeonato, nós precisamos sim ganhar o próximo jogo. E depois fazer um grande jogo em casa contra o Comercial, que é um clássico regional. Então são 2 jogos importantíssimos se a gente quer sobreviver no campeonato. É um desafio imenso, é um projeto, você tem um projeto depois de 14 anos, né? Um clube da história que tem o Grêmio no interior de São Paulo. Pra gente realmente é um desafio que a gente tem que superar todo dia. E é processo que a gente fala, né? Uma equipe em construção ainda, demanda tempo, não é do dia pra noite. A vinda do Grêmio, quando ele volta pra federação, ela é muito... Ela não estava planejada para esse ano já agora. Então, teve uma oportunidade onde o Grêmio viu que era interessante ela ser abraçada essa oportunidade, e o tempo foi muito curto de preparação para nós. Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. É por isso que eu falo que a gente está entrando no campeonato com uma equipe ainda em construção, né? E isso dificultou um pouquinho o nosso trabalho. Legal. Ô, Jonathan, primeiramente parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Porque a gente sempre falou aqui que o mais importante era ver o Grêmio voltar a jogar, a disputar um campeonato da federação. Então, sem dúvida, o trabalho de vocês, independentemente de vocês classificarem ou não, dos resultados, é ver o Grêmio jogar no Luizão, no primeiro jogo para 500 pessoas. Sim. Eu, particularmente, poder reencontrar o Júlio, cara, que jogamos juntos durante 6 anos, uma pessoa... Ele jogava, né? Extremamente querida. Não, tem mais, falou que o Glauco era lateral, Marião. Nossa, você acredita num negócio desse? Então, eu não sei, vamos cara. rever tudo aquilo que ele já falou sobre o futebol dele, né? Cara, com o Julião na zaga, eu não passava da linha do meio campo pra trás, porque era muito fácil jogar com ele. Ele sempre jogou, o Glauco sempre jogou com alguém carregando o piano pra ele, a verdade é essa. Polêmico isso, hein? Enfim,
Um prazer muito grande rever o Júlio, um grande amigo, grande profissional, tenho certeza, viu, Jonathan? E aí eu queria perguntar para vocês falam em projeto a longo prazo, de que forma vocês vislumbram o Grêmio daqui a 2, 3 anos? A gente pensa, hoje o projeto do Grêmio que foi apresentado para nós lá no começo, é um projeto de médio a longo prazo, por quê? Primeiro, qual é a principal função do Grêmio hoje? Dar oportunidade para o atleta da casa, né? E desenvolver esse atleta também. Nós temos hoje no nosso elenco, que está inscrito para o campeonato, nós temos aí 5, 6 jogadores que ainda vão fazer 20 anos. Que isso faz diferença no campeonato desse hoje. E a longo prazo, o processo é um passo de cada vez, buscar o acesso, uma fase de cada vez, mas o Grêmio pensa sim em 5 anos, tá almejando sim uma volta para uma série A2, uma série A1 do Paulista. Mas isso é processo, é devagar. Esse primeiro ano é um ano de conhecer a divisão, de entender as dificuldades, mas sempre pensando sim num projeto que ele não pode ser exatamente isso, pensar no resultado imediato agora, né? É um trabalho que se pensa em a longo prazo sim, mas principalmente em valorizar o atleta da casa. Jonatas, mediante as dificuldades que você falou que se apresentam em ter antecipado essa volta, né? Quais são, no entanto, as vantagens nesse antecipar? Por que não um planejamento que de fato, vamos voltar quando era planejado no ano que vem? Por que antecipar traz vantagem? Se é que traz alguma vantagem, o que você pode falar sobre isso? Mário, hoje, para o Grêmio hoje, o principal fator de antecipar foi uma questão financeira. Porque tinha ali um desconto da federação considerável, que talvez se não voltasse agora, talvez não conseguiria ter perna para voltar, de repente, o ano que vem, se não tivesse esse desconto. Então, isso foi um motivo forte para que se voltasse agora. Outra vantagem que a cidade pedia. A gente ouviu muito isso dos nossos diretores. A cidade pedia o Grêmio de volta. A cidade queria o Grêmio de volta. Porém, aquilo, é torcida, é paixão, e ele quer o resultado agora. Mas... eu falo, é processo, é um passo de cada vez. Legal. Muito bem. Falando em prata da casa, o professor Jonathan acabou de expor isso, que alguns atletas, a maioria inclusive dos atletas são São Carlense. Sim. Hoje aqui conosco o Gabriel, que é São Carlense, goleiro. Gabriel, a profissão de goleiro é um pouco complicada, né? Eu também gosto, quando brinco, jogo um pouquinho de bola, eu gosto de jogar no gol. E como que foi pra você aquela partida, por exemplo, contra o Francana, que eu e o PG pudemos acompanhar, inclusive a gente fez a cobertura do jogo. Acho que a gente até destacou muitas vezes na transmissão, você é o melhor jogador, mesmo assim, infelizmente, tomou 4 gols. Como que é pro goleiro isso? Queria que vocês pusessem um pouco isso pra população. Inclusive... também. Na minha narração foram 5 gols, né, Renan? É verdade. Bem. Teve uma bola eu narrei, inclusive, o gol que não foi. Pelo lado de fora. E o nosso narrador gritou gol. Tava atento, Tá narrando legal. Então, na verdade, aquele jogo... primeiro, na verdade, boa noite a todos que estão acompanhando. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Aquele jogo foi importante, foi como um divisor de águas para nós atletas. Dentro do vestiário, nós pudemos observar a tristeza de cada um, o que cada um sentia e a vontade que cada um tinha de vencer. O amor que cada um tinha pelo Grêmio. Então, foi o que nos tornou forte para chegar contra o Brasilis e vencer o jogo. Porém, aquele jogo contra o Francana, eu creio que foi o pior jogo que nós fizemos até agora no campeonato. Foi um jogo onde o nosso sistema defensivo era bem organizado até então, mesmo perdendo as partidas, era bem organizado. E foi uma desorganização um pouco grande nessa partida contra o Francana. Mesmo Deus me abençoando e o trabalho do professor Júlio funcionando, fazendo boas defesas, infelizmente ainda tomei 4 gols, mas é o que eu falei, um pouco de desorganização, mas foi o divisor de águas, pudemos trabalhar, ver os nossos erros e aí sim consertá-los para que a gente pudesse chegar na outra semana e vencer o Brasilis como foi domingo. Muito bem, e hoje, né, vamos mudar um pouco de assunto. Hoje foi um dia muito especial para nós do Onda Esportiva. Nós tivemos a honra, a satisfação de entrevistar o grande
José Trajano, um dos maiores jornalistas esportivos da história desse país, ele que está com 72 anos, e veio à Feira do Livro da UFSCar 2018 para lançar o seu terceiro romance, Os Beneditinos, que o Marião vai mostrar para quem está assistindo a gente pela live. E você pode ganhar esse livro, esse livro mesmo, autografado. O Marião vai abrir aí para mostrar o autógrafo, especialmente pro ouvinte ou pra ouvinte Onda Esportiva. Se você quiser ganhar, concorrer a esse livro, é só comentar na nossa live ou compartilhar. A gente já vai registrar o seu nome e o sorteio acontece ao longo da semana. Estão falando... PG, oi. Só aproveitando, nós temos um livro, obviamente, né? Mas convidar o nosso ouvinte também a vir conhecer aqui amanhã, o último dia da 15ª Feira do Livro da UFSCar. Das 9 da manhã às 8 da noite. Das 9 às 8 da noite, né? Das 9 da manhã às 8 da noite, no saguão da Biblioteca Comunitária, com várias editoras. Tá bem legal, e os preços bastante convidativos, com muito desconto, inclusive os beneditinos do José Trajano. Muito bem. E então, só reforçando, se você quiser concorrer, se você quiser ganhar esse livro, comenta, quero o livro do Trajano, manda uma frase pra gente, fale sobre o seu amor pelo futebol do interior. Muito bem, e a gente vai soltar agora então um trecho da entrevista que a gente fez com o José Trajano. Vamos lá, Cristiano. Hoje, entrevista especialíssima do programa Onda Esportiva, da Rádio UFSCar. Aqui ao meu lado, os meus grandes amigos Marião Pontieri, Glauco Keller, Renan Trindade, integrantes do programa Onda Esportiva, para conversar com ele. Talvez, se não for o maior, um dos maiores jornalistas esportivos da atualidade, José Trajano. José Trajano, é uma alegria, uma satisfação, um prazer imenso. Obrigado. A gente poder falar com você. Tô primeira vez pisando aqui em São Carlos, viu? Eu ia aqui na universidade. Já almocei aqui, estou tranquilo. Daqui a pouco vou fazer um bate-papo falando de literatura e de esportes. Eu acho que é o nosso caso aqui, não é? Não, na Onda Esportiva. Mas gostei do convite. Exatamente. O Trajano, e o bate-papo, né? Você mesmo fez questão de não chamar de palestra, né? Palestra hoje em dia soa meio... É horrível. Primeiro que eu não sei fazer palestra, sei bater papo. Você vai falar sobre o novo livro, né? Sim. Que você está lançando, Os Beneditinos. É isso? Conta um pouco pra gente, fala das motivações e tal. Você sabe que é um romance, né? Na verdade é uma trilogia, o final de uma trilogia. O primeiro foi Procurando Mônica, segundo Tijuca América, e esses Beneditinos é o terceiro. Na verdade a trilogia é o contrário, devia ser primeiro os Beneditinos, depois o Procurando Mônica e depois o Tijuca América. Por quê? Os Beneditinos é um livro que eu falo da minha infância. Eu entrei no primário, no Colégio São Bento, Beneditinos, porque eu estudei no Colégio São Bento do Rio de Janeiro. Colégio que é construído no Morro de São Bento, na Praça Mauá, uma das construções mais antigas da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, não o colégio é de 1800 e pouco, mas a igreja e o mosteiro são de 1600 e pouco. Então olha o peso histórico que tem. Muito bem, esse livro eu conto, tem muito de ficção, muito de realidade. E tem tanta ficção que foi legal, porque as pessoas se confundem. Eu fiz questão de me confundir e confundir as pessoas. Então eu conto que tô na merda, desempregado, meio adoentado e que vou morar na Moca. Nada contra a Moca, porque eu tenho vários amigos que moram na Moca, mas largo a Vila Madalena, no apartamento que eu moro, e vou morar na Moca, sozinho e tal. E lá vou ao dentista e vejo uma revista onde tem uma matéria, uma reportagem, dizendo: será realizado ano que vem em Londres o primeiro campeonato mundial de hóquei futebol. Existe o hóquei futebol, mas é um invento esse campeonato mundial. Ele diz: a maior parte de quem vai disputar, a maioria dos times que estão se inscrevendo são antigos colegas de colégio, porque o hóquei futebol é para velho, é para coisa de mais de 60 anos. Você não pode correr, você pode andar com a bola. Aí eu pensei, poxa, por que não ir atrás da turma que tinha um time lá no São Bento e vamos disputar esse campeonato? Inclusive para a gente se vingar do Santo Inácio, que a gente ganhava de todo mundo, menos do Colégio Santo Inácio, que era de jesuítas. Vamos estimular, provocá-los para que eles disputem também o campeonato e vamos dar uma surra nesses caras. Então o livro é a procura dos antigos amigos, companheiros de colégio, e eu descrevo o Rio de Janeiro e o Brasil como era na época que nós estudamos juntos, no final dos anos 50 e início dos anos 60, que cá entre nós foram anos maravilhosos sob todos os sentidos.
político, econômico, cultural, a bossa nova surgindo, o Brasil bicampeão de futebol, bicampeão mundial de basquete, sabe? Não tinha TV Globo, era Rádio Nacional que mandava, ou seja, era um outro Brasil, um outro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era capital federal ainda, só em 1960 que se transferiu para Brasília. Então é muito legal que eu consigo descrever esse ambiente carioca, como era estudar num colégio de padres e um reencontro com esses colegas depois de 50 e tantos anos. Aí entra muito de ficção. Entra tanta ficção, mas eu misturo com o meu dia a dia, que a primeira parte do livro eu jogo barra personagem lá embaixo. O cara tá na merda, desempregado, não sei o quê, infeliz. Para no segundo capítulo levantá-lo através dessa chance que tem de... Qual o estímulo? Disputar um torneio de futebol com os velhos amigos. Amigos, tô brincando, não é sério. Amigos meus leram o primeiro capítulo, telefonaram para mim. Se eu tava precisando de dinheiro, por que eu tava tão deprimido, o que tá acontecendo, tão sozinho, ninguém com você, o que houve? Eu disse, não sou eu não, pô. É o personagem. Então misturou muito. Não tô brincando não, foi 1, 2 ou 3 não. Várias pessoas acharam que o negócio era comigo. Falei, é comigo, mas é com personagem. Então é esse os Benedito, não vou contar o final. Agora o livro tem uma história recente que é muito interessante, sobre o meu ponto de vista. Espero que seja do ponto de vista de muita gente. Que inclusive está no Instagram. Que sábado eu fui à terceira feira nacional da reforma agrária, lá no Parque da Água Branca, e foi uma feira extraordinária, impressionante, 400 toneladas de produtos orgânicos, barraquinhas, fazendo não só comida, mas vendendo produtos de seus estados, shows com Martim da Vila, Otto, Ana Canha, coisas para criança, feira de livros como essa aqui, teve uma feira lancei também o livro lá. E tô lá, tinha um espaço assim que alguns chefes de cozinha cozinhavam coisas com produtos orgânicos e para convidados, tá, aquela coisa. E senta ao meu lado o Lulinha, o Fábio, filho do Lula, que eu já conhecia, porque o Lula foi na minha casa para fazer um programa ao vivo que é na Sala do Zé, que é uma das coisas que tem no Ultrajano, que agora vai voltar, inclusive com o Boulos e com a Manuela Dávila, um esse mês e outro mês que vem. Aí o Lulinha falou assim, pô, tem uma coisa pra te contar. Levei o livro pro meu pai, ele adorou, acho que foi a coisa mais interessante que ele leu na cadeia. Que é um baita do elogio. Nossa, eu fiquei super emocionado, né? E ele também levou 2 cigarros do querido amigo Flávio Gomes, o Lula também leu. E ele mandou ontem uma foto dos 2 livros, o Lulinha, e dizendo, muito obrigado porque o velho gostou muito, eu vou entregar pessoalmente a ele depois que ele sair, porque ele levou o livro, mas você tem que tirar de volta depois, você não vai ficar numa biblioteca no quarto lá. Mas eu fiquei muito até emocionado com isso. Tá aí a voz marcante, né, Glauco? Uma voz assim, super reconhecível, digamos, né, pra quem tá ouvindo tanto pelo rádio como assistindo aí pela live. Foi um momento especial pra gente hoje, uma palestra também muito legal, muito bacana. Ele abriu pra perguntas logo com meia hora, né? Isso, meia hora de fala. Menos até. Eu ia destacar isso, né? Na entrevista, ele falou, não gosto de chamar de palestra, é um bate-papo. E aí ele chegou, falou rapidamente, acho que uns 15 minutos, né, Mariel? 20 minutos. No máximo. E aí ele falou, vocês perguntam o que vocês querem. Aí começou a rolar o microfone, né? E que simpatia nele. Um cara muito, muito Inclusive, bacana. ele brincou que ele falou que não é o nome da palestra, ele não lembrou o nome da palestra, que ele falou que ele inventou um nome, que era um bate-papo, né? Brincou muito com o fato dele ser parecido e com ter confundido com o Erasmo. A gente falou pra ele também, fora do ar, né? Renan, bacana. E revelou uma mágoa da ESPN, né? Também, ele que, inclusive com o João Palomino, que hoje é o diretor da ESPN, saiu magoado de lá, né? Exatamente. Tinha ainda um dos contrato? fundadores, né? E como ele relatou pra nós, e acabou saindo brigado, infelizmente. Agora ele tem um canal, né? De internet, Ultrajano. E ele diz que não se arrepende, né? Ele prefere hoje continuar nesse... Até foi uma das perguntas, você teria vontade de voltar, de fazer algo parecido de novo, como, por exemplo, Juca Kifuri? Ele falou, acho que não é mais o caminho, que ele tá bem feliz com o que ele faz atualmente. Não, como eu gosto da sinceridade do José Trajano, cara. Ele não tem
medo de falar. Marião o que ele vibrava. pensa. O Marião vibrava. Extremamente Sabe? convicto nas suas posições Convicto, políticas. seguro e sentou a lenha, velho. Nossa, ele dava cada burdoada que eu falei, é isso, cara. Citando nomes, né, Marião? Citando nomes e assim, sabe? Já que você se expõe a uma figura pública, você tem que estar ciente de que você vai ser analisado. E ele, enquanto jornalista, exatamente. Só que o legal, assim, não é uma pessoa, o José Trajano, que levanta fake news, né? Não é um cara que levanta polêmica simplesmente por sensacionalismo. Ele é um camarada que contesta, que reflete a posição, tem mata repertório. A cobra e mostra o pau. Até porque ele é bastante engajado, né? Então ele cobrou engajamento, né, dos atletas. Eu achei sensacional. Muito bem, se você quiser ganhar o livro do José Trajano, que está aqui na mesa, o terceiro romance, tem uma capa belíssima. Eu adorei essa capa. Belíssima. É o livro Os Beneditinos. Olha que a Luma Sartilho já participando. Tá falando, eu quero o livro do Trajano. Um beijão pra Luma, lá de Pirassununga. Isso aí. O Lucas Risse também tá dando as instruções. Mais gente participando aqui, ó. A Larissa Veloso, o Pedro Tassi, a Ana Carolina Montanheiro, o Luiz Souza. Quem mais? O Alexandre Grilli. Opa, Alexandre Grilli, nosso amigo. Olha aí. Alexandre Grilli, manda um abraço. Cara, abração. O Marcelo Henrique Maestrelli, o famoso Morrinho. Uma galera aqui, meu papai, que é um ouvinte assim. Que é goleirão, né? Também, goleiro. Em Araras, goleirão. paga quadra ou não, PG? Não paga. Em Araras não paga. Goleiro não paga. Ele não paga e ele é sensacional. O Gabriel concordou ali, ó. O goleiro não paga. O Nivaldo Morel, meu sogrão, que tá gostando da vitória do Verdão. O Verdão tá ganhando do América pela Copa do Brasil. O Diego Messias, quero mandar um abraço especial pro Diego Messias, que tem um blog, né, uma página no Face também chamada Sociologia e Análise, e ele sempre compartilha as nossas lives. Abração também pro Pedro Zanon, Seba Química chegando aqui também. Muita gente, a nossa live bombando. PG, mas você sabe? Diga lá. Queria só mandar um abraço pra quem ouve diretamente pela rádio e às vezes manda mensagem falando assim, ó, eu não tô acessando pelo Face porque o horário não dá, mas tô ouvindo pela rádio. Eu acho que isso é o inicial da nossa ideia, né? O rádio, que no caso, por exemplo, o Vitor Massola. Grande Vitão. Ele sempre ouvia via Facebook e participava, ele não tá podendo participar. Elvis Donizete, meu grande amigo, professor de matemática, também ouve pela rádio. E a Nádia, lá de Piracicaba, professora de geografia, tá ouvindo pelo aplicativo. Então, aí nós temos os vários canais bombando. Exatamente, aí, show de bola. Lembrando que é só comentar aí na nossa live ou compartilhar que você passa a concorrer a esse livro autografado em nome do ouvinte Onda Esportiva. Ele colocou isso aí pra gente, o grande José Trajano. Mas você sabe, o Jonatas, o Gabriel também, que às vezes falam que o nosso programa só fala de futebol. E é verdade, é uma meia verdade, digamos. Meia verdade. A gente fala de rugby também. E quem traz as notícias do rugby São Carlos daqui a pouco eu explico porque eu tô dando risada. Quem traz as notícias do rugby São Carlos é ele, de novo, Henrique Afonso de André. Ô Cebola! Amigos do Onda Esportiva, falamos agora de rugby aqui na Rádio Fiscar. O Rugby São Carlos vai à Americana enfrentar o Piratas nesse sábado às 15 horas, em busca de reabilitação no Paulista B, após a derrota para o Tucanos em casa no último dia 21. O Piratas com 7 pontos e o São Carlos com 5 estão na 5ª e 6ª colocação, respectivamente, e tem um jogo a menos em relação ao ABC, que é o 4º colocado com 9 pontos, o que pode significar uma ascensão significativa na tabela para os dois times, em busca de uma das 4 vagas para as semifinais. Neste exato momento, a equipe está reunida para assistir ao VT da última partida e observar os erros cometidos no jogo contra o Tucanos. Sobre a partida, entrevistamos o capitão do Rugby São Carlos, Alexandre Bertuga. O time está treinando muito forte nessas últimas semanas, principalmente nas nossas formações fixas e os posicionamentos de defesa, que foram nossas deficiências aí no último jogo, que a gente foi derrotado pelo time de Tucanos, de São João da Boa Vista. Existe uma certa rivalidade entre o Rugby São Carlos e os Piratas de Americana. Estamos tentando usar isso daí como uma motivação extra para que os atletas se concentrem e se doem 100% na partida. E para que a gente consiga sair com a vitória nesse final de semana. Então a gente está esperando um jogo muito duro, disputado e pesado nos Fords, né? E por isso
usamos nossos últimos treinos para acertar esses últimos detalhes e conseguir fazer um bom jogo no sábado e sair com a vitória. O técnico Jean Ferrarini informou que só vai definir depois do último treino para a partida, amanhã no campão da USP, às 9 horas, os 23 que vão para a súmula e os 15 que entrarão em campo sábado. Completando a rodada, também no sábado, em São João da Boa Vista, Tucanos e Engenharia Mackenzie travam duelo pela vice-liderança. O Tornados de Indaiatuba é o líder absoluto do campeonato com 15 pontos. Falamos do Rugby São Carlos para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André. Tá aí o Henrique Afonso de André, o Cebola, trazendo as informações do rugby. Ele é um queridão mesmo. E outro queridão é o Gabriel Silva, o goleirão do Grêmio São Carlense, tá aqui do meu lado. Cara, você já jogou rugby? Já brincou? Gosta? Acompanha? Na verdade, assim, rugby nunca joguei. Mas o futebol americano, uma vez na escola, eu arrisquei jogar e, cara, fiz 2 touchdowns. Sério, cara? Ninguém pegou, depois eu fiquei com medo de levar pancada e sair do jogo. Marião Pontieri também, só que ele joga o rugby no nosso futebol mesmo. Ele era data. Calúnia isso aí. Ele só não joga. O Jonatas me contrataria de volante. Você sabe que ele só não joga rugby, Jonatas, porque não pode dar carrinho. Não, aí se não for pra jogar deitado, eu não jogo. Ô, Glauco, tem abraço especial aí? Pô, tem. O nosso querido amigo Vinícius, lá de Ribeirão Preto, professor de História, tá acompanhando o programa Onda Esportiva, feliz com o Verdão, que vai ganhando aí 1-0 do América Mineiro. Abraço pro Vinícius e pra toda a família. Muito bem! E agora a gente vai dar mais um gostinho da entrevista que a gente fez do José Trajano. Você fique aí e ouça essa segunda parte, uma resposta que ele deu a uma pergunta do Glauco, que associa o trabalho do Trajano com o trabalho do Zuenir Ventura. E nós estivemos também lá na palestra do Zuenir Ventura. Bem legal, acompanha aí a segunda parte da entrevista do José Trajano. Ô Trajano, deixa eu aproveitar. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o Zuenir Ventura. Ele esteve aqui em São Carlos para fazer um bate-papo também, né? Sobre o ano de 1968, que foi um ano emblemático, né? E eu queria que você traçasse esse paralelo, cara. Você falou aí do período da década de 60. Você vê semelhanças entre aquele período, principalmente na mentalidade, o que preocupa a gente, até a gente colocou para ele isso, a mentalidade conservadora do jovem hoje, né? Você vê semelhanças em relação àquele período, 50 anos antes, e hoje o 2018? Primeiro quero dizer que o Zuenir foi meu chefe, né? Meu mestre, conheço bem o Zuenir. Ele e a Mary Ventura, que também estava aí da Mary. Já estão mais velhinhos, amigos, muito amigos do Veríssimo, né? Estão sempre um escreve sobre o outro e tal. Não, aliás, só um parênteses, a gente estava comentando sobre o círculo de amizades, né? Assim, porque ele foi aluno de Manuel Bandeira, professor de Nelson Mota, amigo de Nelson Rodrigues, é uma coisa assim inacreditável, né? Amigo de José Trajano. Chefe de muita gente. E primo de João Máximo, que é um grande jornalista esportivo, um grande historiador e conhecedor de música brasileira. Tem um livro sobre Noel Rosa, impagável. Bom, eu vejo alguma semelhança, mas não tanta. Quer dizer, porque nós vivemos um regime, uma ditadura militar. Agora eu acho que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Então são coisas completamente diferentes. A gente saía na rua e tinha medo de falar alto, ou ia para um bar, falava baixinho, com medo que o cara na mesa ao lado pudesse ser um dedo duro, um alcahuete, sei lá o que e tal. Havia uma censura extrema. Quer dizer, uma censura aos jornais, à imprensa de modo geral. Então havia uma censura forte, as pessoas tinham medo de se expor, a presença militar era poderosa. Na verdade, 64 começou de um jeito que, claro, que todos nós fomos contra, porque barrava a democracia, mas havia uma expectativa que a democracia voltasse. Foi um engano até que o Carlos Lacerda incorreu, porque o Lacerda achava que seria o candidato. Quando os militares, não, opa, tá bom, vamos continuar. Agora foi engrossando com o tempo, 68 foi mais feroz, né? Morte de Edson Luiz, muita gente exilada, AI-5, aquela coisa toda. O que me deixa um pouco, uma certa coisa que a gente pode dizer que se compara um pouco, tem uma certa igualdade, essa coisa que você falou dos jovens. Quando eu vejo que o eleitorado do Bolsonaro maior é composto de jovens, isso me deixa muito preocupado. E pessoas que negam que houve ditadura militar no Brasil. Houve um retrocesso muito grande nesses tempos recentes agora. Mas eu acho que nós vivemos naquela época foi mais terrível. Claro, a injustiça, o golpe à democracia, essa ditadura do judiciário, um Congresso
péssimo, terrível da bola, mancada da bola, da bala, retrocesso da educação, mexendo em áreas fundamentais da vida brasileira e contra o trabalhador, reforma trabalhista, etc. Mas não tem aquele peso pesado, vamos dizer, da botina, sabe? Da bota no militar, da tropa, da marcha, sabe? Do tanque, da baioneta, do quartel. Isso não tem. É um momento ruim? Mas aquele momento foi muito pior. É chato comparar momentos horríveis, né? A gente podia comparar momentos bons, seria mais interessante. Tá aí o Trajano que falou, cara, né, Renan, de literatura, de esporte e de política, né? Coisa que a gente gosta muito. Sensacional, acho que bem, a gente até brincou, né? Ele conduziu a entrevista, achei que ele foi muito simpático, uma pessoa, o que a gente esperava, acho que foi até mais do que a gente esperava, a forma como ele foi simpático com a gente fina, e ele falou de assuntos que com certeza nós como professores e também radialistas gostamos bastante. E simples até no trajar, né? Fazendo aí uma... Né, Glauco? Como que ele está trajando, trajando uma camisa muito simples, né? Sim, é um visual. Cara, não é sério. É verdade, não podia esperar algo diferente, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa bacana, uma pessoa que se impõe pela simplicidade, pelo que ele fala, não precisa... Até citou alguns jornalistas aqui no Brasil que falam que tem casa em Miami, que tem carro não sei o quê, que faz merchan, e ele falou, não, eu não sou assim e... Admirável. É isso aí. Um cara que tem uma voz tão potente quanto a do Trajano é o Marião Pontieri. Você gostou dessa moral? Agora ele quer elogiar. Depois você fala que eu não dou moral pra você. Eu sou a pessoa que mais te dá moral nesse programa, Marião Pontieri. Imagino. Agora a gente tem... Será que tem vinheta? Momento Memória. Tô concorrendo, né? Momento Memória. É isso aí, na voz da Vanessa Torres. Voz de Vanessa Torres, um beijo pra ela, ajudou a gente fotógrafa hoje. Fotógrafa também. Vanessa Torres. Exatamente. É isso aí, PG. O Momento Memória de hoje traz aí uma homenagem, não podia ser diferente, ao Dia das Mães, né? Que vem aí nessa semana. E diferente do que o Glauco gosta de tumultuar o programa, embora hoje seja aniversário de Dedé Santana, humorista, não é dele que eu vou falar. Hoje eu vou falar da Jaqueline, conhece? Mudou na hora, hein, Glauco? Mudou na hora, ele tem uma capacidade de mudar na hora. Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endress, deve ser parente do Cebola, Endress. Não Andrés, mas deve ser. Jaqueline, Jaqueline, radical. Jaqueline, que nasceu em 1983 no Recife. Estamos falando de um dos maiores nomes do voleibol feminino do nosso país e, quiçá, do mundo. Ela que hoje joga pelo Rinodê Barueri e que a gente está homenageando não somente a figura mãe, mas também a figura atleta da Jaqueline, assim como a figura feminina no esporte e no mundo todo. A gente vai ver daqui a pouquinho aí uma narração de para mim, particularmente, um dos maiores lances já vistos no voleibol, que foi uma defesa, na verdade uma sequência de 4 ou 5 defesas que ela fez no Pan-Americano de 2015. E só para homenageá-la e homenagear todas as mães, eu tô falando dela justamente porque em 2011 aconteceu que a Jaqueline teve um aborto espontâneo, viveu uma situação traumática, e aí muita gente questionou se ela voltaria a jogar em alto nível, e aí calando a boca de muita gente, inclusive alguns boçais que querem falar que a mulher tem que ganhar menos, por exemplo, porque inclusive tem um político um tanto quanto boçal no meu ponto de vista que fala que mulher tem que ganhar menos, né? Porque fica grávida. Ela ficou grávida, perdeu o filho. Em 2012 ela foi campeã olímpica. Um ano depois, alguns meses depois, na verdade, ela foi ouro olímpico. E se acha que é porque a mulher rende menos sendo mãe, Jaqueline ganhou 2 medalhas de ouro olímpico, 2 pratas e um bronze em mundial, 1 prata em Copa do Mundo, 5 Grand Prix, 6 ouros em Grand Prix, então ela ganhou pouca coisa.
porque ela é mulher, né? Então ela merecia... Desculpa, mas além da grande vitória de ter superado uma lesão, acho que na cervical, se não me engano. Uma lesão na cervical, aí depois dessa gravidez e do ouro olímpico, em 2013 ela engravidou novamente e aí sim teve seu filho Arthur com o Murilo, né? Também jogador de vôlei, e está aí ainda, ela que também é uma simpatia, uma vez ela veio jogar aqui, a gente conversou com ela, simpatia de pessoa. Vamos lá, a narração desse lance memorável da Jaqueline. Rosa Maria, essa é a rede do Brasil, sacando Jaqueline. Álvaro José. E bom, Morrica. De graça, Jaqueline, contra-ataque do Brasil, capricha Fegaray. Deu defesa no fundo de quadra. Cruz por cima do bloqueio, chega Macris. Rosa Maria, bloqueada, volta pro lado de Porto Rico. Morrica, ataca atrás da linha dos 3. É right, ficou no bloqueio brasileiro. Tá longe essa bola. Tá valendo. Que jogada fantástica! Pra ser a jogada do PAN. Jaqueline, Macris, capricha, merecemos esse ponto. Joga pra cima Porto Rico. Morrica, vem a Cruz, usa o bloqueio. É isso aí, a grande Jaqueline, em homenagem do Marião aí, em homenagem às mães também, né? As mamães, o momento memória muito bem. Alguns abraços aqui ao grande Luiz Henrique Carrara, mestre da edição também. Abração para você, Luiz Henrique Carrara, que pertenceu ao programa Onda Esportiva e pertence até hoje, né? Faz parte de tudo isso, sempre tá ajudando a gente. A Isadora Viana, quem mais que tá aqui? O Gabriel Cometa, a Mariana Bergamo, o Vinícius, né? O Glauco já mandou um abraço aqui. Tá a minha mãe, a Emília, está ouvindo no... Você me xinga que eu não dou radinho pra ela, né? Agora ela tem um radinho, ela tá ouvindo. Você não lá tem de vergonha casa. na cara. Você demorou pra comprar minha um radinho mãe, no camelô. Emília, um beijo, mãe. Da sua mãe. Ela que faz o arrozinho com feijão ali. Nossa, e você faz frito. inveja. Que foi aquilo eu que eu comendo lasanha congelada. Não é uma salada de pote. Não é. Deixar claro. Seria a glória. O Glauco cuidou da nossa alimentação hoje, legal, né? Cuidou legal, bacana. Um pão integral com uma fatia de queijo. Olha, que injúria. Teve um chocolatinho depois. Um chocolatinho, obrigado, 70% Glauco. de cacau. E tinha duas fatias. Obrigado, a minha tinha uma. Por que a dele tinha duas? Pelo shape, né? Ah, entendi. O Raoni, cara. Olha o Raoni. Lembra do Raoni? Tá aqui fazendo linguiça. Quem aqui abração pro Raoni. Abração pro Raoni, que tá na melhor do meu Brasil, aqui na UFSCar. Perguntas aos nossos convidados, meus amigos. Ô, PG, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta pro Jonatas, que é a respeito de tática. O Brasil finalmente descobriu que jogar futebol é coletivo, né? Que não é só o drible que vai resolver. Como que você enxerga hoje, taticamente, a seleção brasileira? O Tite sempre jogou no 4-1-4-1, que eu sei que você gosta também, né? Sim. Eu particularmente gosto muito de tática no futebol. Acho Legal. que o Tite deu essa cara nova para a seleção brasileira. Aliás, um spoiler aqui, em breve teremos novidades nesse programa, né? Em breve teremos novidades. Vamos falar mais do assunto, né, PG? Como que você enxerga a seleção brasileira? Você acha que o 4-1-4-1 vai prevalecer ou ele vai jogar com 2 volantes pelo histórico do 7-1, por exemplo, Sim. Jonas? Primeiro que eu acho um profissional de extrema qualidade, né? Um cara muito estudioso, dedicado. Ele realmente é apaixonado por tática. É um dos profissionais que eu me espelho bastante, gosto muito dele. Domina o que faz, com muita maestria. Para mim ele mantém o 4-1-4-1, porém dentro do próprio jogo ele pode alterar sim, né? Dependendo das circunstâncias do jogo. Ele sempre disse que o 4-1 para ele dá um equilíbrio grande, tanto quanto ele tem a bola quanto ele tá sem. Quando às vezes a gente fala da tática com a bola, se você for parar pra pensar, o esquema tático ele meio que se desfaz um pouco, porque tem muita movimentação. Mas o mais importante para ele sempre é a transição defensiva, né? Nessa transição defensiva, que se regrupe logo e consiga ter uma organização defensiva rápida. E o 4-1-4-1 ajuda muito ele, porque esse volante trabalha atrás da segunda linha, que no caso hoje o Casemiro faz essa função muito bem, ajuda muito ao equilíbrio defensivo que ele gosta tanto, que é muito importante. O que você vinha falando é realmente, a gente ficou por muitos anos achando que simplesmente o talento individual ganharia jogo. Eu acho que às vezes o futebol europeu em si, ele entendeu que ele não tinha essa gama de jogadores tão talentosos como a gente tinha. E ele tinha que equilibrar isso de alguma maneira. Como é que equilibrou isso? Desenvolvendo muito a parte tática. Em algum momento, a gente talvez até tentou copiar esse modelo e se perdeu um pouco também nas nossas origens, que é esse futebol jogado com habilidade, futebol que joga pra cima.
E aí ficou um certo vazio ali, né? E aí agora dos anos pra cá, a gente conseguiu equilibrar isso. E quando a gente consegue equilibrar, que é o que o Tite faz hoje muito bem, o talento individual com a parte tática, vira uma equipe muito forte de ser batida. Muito bem. Ô, Jonatas, eu vou passar um desafio pra você agora. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tô lançando um quadro novo aqui. Vai pegar. Que é o quadro do desafio do convidado. Caramba, hein? Desafio. Tem uma vinhetinha aqui. Gostou dessa vinheta, Marião? Gostei, você nem passou vergonha, nem constrangimento. Desafio do convidado. Você que é o nosso especialista aqui, pode até pedir ajuda do universitário aqui, se você quiser. Claro. Você vai escalar a seleção brasileira. Então eu vou dar um tempinho pra você, a sua seleção brasileira. Daqui a pouco você vai falar pra gente. Escalação do Tite sai agora, segunda, né, Glauco? Convocação, né, PG? Convocação. Olha só, você vê o termo técnico. É outra categoria. Em breve nós teremos um quadro de termos técnicos da tática do futebol. Esse quadro dos desafios você fez em homenagem às nossas viagens de carro? Renan Trindade, o Giro dos Grandes. Giro dos Grandes. Isso aí, PG. Eu começo o Giro dos Grandes hoje com uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, você quer lançar quadro também? Tô lançando. Tomar gol por debaixo das pernas, cara, é pior do que tomar um gol comum numa partida de futebol? Fala pra mim. O goleiro, ele já vive pressionado, né? O goleiro, ele já é uma posição ingrata. A gente pode fazer muitas defesas durante a partida, mas se tomar um gol debaixo das pernas, todas essas defesas são apagadas, infelizmente. Eles não enxergam a atuação e sim o gol que a gente toma. Então esse gol debaixo das pernas é bem complicado. Certinho. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque tá 2-0 pro Palmeiras e o segundo gol foi marcado pelo Keno, foi por debaixo das pernas do goleirão João Ricardo. Não deu pro João Ricardo. Golaço? Golaço. Tá vendo? Tô acompanhando o tempo real aqui. Nem vou falar qual é o meio de comunicação que eu tô lendo aqui. Mas enfim, PG, hoje o Palmeiras jogando aí, a partida das oitavas de final, lembrando que os times que disputam a Libertadores entram já nas oitavas de final, esse é o primeiro jogo, lá em Minas contra o América Mineiro, vai ganhando de 2-0. Lembrando que o Palmeiras no final de semana tem o clássico contra o Corinthians, é isso? Hoje ainda joga também o São Paulo pela Copa Sul-Americana, o segundo jogo contra o Rosário Central. O primeiro jogo foi lá na Argentina, 0-0. Segundo jogo aqui, lembrando que vale o gol fora. Então, se o São Paulo, por exemplo, empatar por 1-1, 2-2 ou um placar, tá fora. O 0-0 vai para os pênaltis. São Paulo tem que ganhar. Pressionado o São Paulo, hein, Glau? Pressionado. Melhorou muito o time com a chegada do Aguirre, muito mesmo, significativamente, principalmente na postura. Mas, como o Jonatas sabe, o Júlio sabe, o Gabriel, futebol é resultado, né? Jonatas tá quebrando a cabeça no desafio. Já terminou, rapaz. Terminou, tá quebrando a cabeça nada, conhece o assunto. Siga lá, Renan. O que mais? Amanhã jogam o Corinthians pelo segundo jogo das oitavas de final contra o Vitória. Lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 lá na Bahia, segundo jogo aqui. Queria que o Marião comentasse o que você acha dessa partida de amanhã do Corinthians. E não tem gol fora, só um detalhe. Copa do Brasil não tem, justamente. Não, eu acho que a tendência é o Corinthians jogar... É que eu penso assim, ó. O Corinthians é um time que desde o ano passado ele tem uma característica muito interessante, que ele tem um rendimento inesperado, né, e positivo para a torcida. Ele joga muito bem durante um bom tempo, de repente ele cai bruscamente de produção. Então tem muita gente cobrando o Corinthians agora ultimamente por causa da sequência de resultados negativos. Eu acho que amanhã, como é um jogo decisivo, a tendência é que o Corinthians jogue mais fechado, no sentido de não tomar o gol e no contra-ataque, que é a sua característica. Porém, volto a repetir, a diferença daquele Corinthians que conseguia se segurar no momento de dificuldade, de repente achar um gol, é que agora o Corinthians já não tem mais aquele centroavante, né? Marião, Roger não será relacionado e o Pedrinho titular. Pedrinho titular no lugar do Vital, né? Foi uma opção do Carille. Na minha opinião, eu gosto do futebol do Vital, mas eu acho que o Pedrinho dá muito mais mobilidade. Passagem, né, Marião? Tá pedindo passagem e assim, eu acho que mas o Pedrinho... Vital é bom, hein?
Vital é bom. Vital é bom de bola, mas eu acho que o Pedrinho, ele vai ser ainda um dos maiores jogadores do Brasil. Ele tem muita habilidade, esse menino. É lógico, aquela questão que a gente conhece, que passando por Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, que é a questão do corpo, né? Do físico, né? Do jogador no mundo hoje, sobretudo no futebol europeu. O Pedrinho ainda está aqui. Deixa eu aproveitar, deixa eu perguntar uma coisa. Eu fui no jogo Corinthians e Ceará, uma cobertura totalmente isenta, claro, do imparcial e profissional. Você tem uma empatia pelo Ceará, né? Exato, e fui cobrir esse jogo tão especial do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo importantíssimo. E aí o Honda me mandou, né? Agradeço até a Rádio Fiscar que me mandou lá pra São Paulo. E na volta no metrô, rapaz, que metrô cheio, mas qualquer hora eu conto essa história. E um rapaz da torcida, de uma das torcidas organizadas do Corinthians, atrás, ele tava comentando com o outro que o Pedrinho tem asma. E em alguns momentos do jogo ele encosta no banco para usar a bombinha. Isso é verdade ou o cara tava na verdade viajando ali? Eu acho que é o contrário. O problema do Pedrinho é muscular. Ele não tem tido problemas cardiorrespiratórios. O abacaxi tá aguentando. Só que fisicamente o músculo dele não tá preparado. Ele é muito leve ainda, por isso que o Corinthians está fazendo um trabalho muscular. Eu não sei dessa história de bombinha, de asma. Entendi. Deixa eu só falar uma outra coisa de São Paulo. Não tem nada a ver com esporte. De domingo já, desde do ano passado. Não sei, o Marião morava lá, pode falar melhor. A Paulista fica fechada. Sim. E, cara, é um negócio espetacular. Espetacular. Isso aí foi uma iniciativa fechada, é uma coisa inacreditável. Fernanda Haddad. Se você que tá nos ouvindo, vocês convidados ainda não conhecem, aquilo é uma coisa de louco, cara. Ela fecha pro pessoal passear. Em falar. Bandas. São 8 quilômetros, bandas. Cara, bandas tocando. Famílias, pessoas vendendo caminhando. É uma coisa inacreditável. Muito bacana. Parabéns ao Fernando Haddad. Eu fui muitas vezes nesses de domingo na Paulista para passear por lá, porque a Paulista é muito bonita, né? E ela foi uma iniciativa do Fernando Haddad que foi mantida no atual governo. Não tinha nem como tirar, cara. Tinha nem como tirar. Ele foi cogitado tirar e a população foi contra. Interessante. Coisa, assim, olha, demais, assim, que a gente vê em poucos lugares, né, Glau? Renan, tudo certo? Pra encerrar, tudo certo, cara. E você? Pra encerrar amanhã, o Santos, depois de uma derrota acachapante contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, enfrenta amanhã o Luverdense, o time de Lucas de Rio Verde, é isso? Lá no Mato Grosso. É isso aí. É isso aí. Mas o primeiro jogo é em Santos, tá? É o primeiro jogo ainda das oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo é que vai ser lá em Lucas do Rio Verde. E seu time tá bem no Cartola? Tá ruim, cara. Você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara, horrível. O meu tá melhor que o dele. É a nossa disputa particular. A gente briga pra não cair. São horríveis no Cartola. O Marião tá muito bem esse ano, né? Por esse ano não, eu sempre vou bem. O seu Mário que tá montando. Quem vai bem também é o Rovanir. O Rovanir vai muito bem no Cartola. Quero mandar um abraço pra várias. O Júnior Manzini tá falando que eu tô com a blusa do Fred Krueger. Tá vendo. Já falei isso hoje. O Marcelinho Santos tá elogiando aqui o goleirão, ó. Abraço para o Silva, melhor goleiro 97 de São Carlos. Olha só. Desde moral, 97. Hein? Tá com moral, hein? Falou aqui, ó. Tá com moral. Você ganha dele no FIFA ou não? Na verdade, nunca joguei contra ele no FIFA, mas é um grande colega. Chamou pro desafio, hein? Mas é um grande amigo meu. Eu queria mandar um abraço até pro Marcelinho. Saudade dele, faz tempo que eu não vejo. E joga bem ele, né, cara? Joga muito bem. É que é relaxado pra caramba, zicado pra caramba. Um abraço pra Alexia também que entrou. E se você quer concorrer, vou mostrar o livro aí, minha gente. Quer concorrer ao livro do José Trajano, o terceiro romance mais novo, tá fresquinho, saiu esse ano, ele lançou aqui na UFSCar, lógico, lançou em outros lugares também, mas escolheu também a UFSCar para lançar. A gente tem, e ele tá autografado para o ouvinte onda, então várias pessoas aqui participando. Eu quero o livro, a gente não vai sortear hoje, tá? Ao longo aí da semana a gente divulga no nosso Face, e aí você tem um tempo para vir buscar. Se não vier buscar, eu pego para mim, como já aconteceu. Já aconteceu algumas vezes, né? Ele se inscreve no concurso que cria e se auto-sorteia, né? A gente já tá quase indo. Vamos pra seleção. Desafio do convidado. Gostou agora, Marião? Não, agora ficou melhor. Muito bem, diga lá, Jonatas, a sua seleção brasileira para essa Copa da Rússia. Muda pouca coisa, eu acho, que a gente tá vendo hoje. Cássio, Fagner, Balbuena. Quase, hein? Deu quase. Mas assim, não, eu gosto muito do Cássio, acho que é um goleiro de grandes jogos. Então, pra mim, o Cássio. Na direita, como a gente tá até falando sobre talvez a lesão do Dani, então acho que o Fagner é um lateral de grandes jogos, experientes. Acho que a experiência vale e conta muito também nesse momento. Isso é seu time titular, você entraria com esse time. Sim. O Balbuena porque é paraguaio. Grande zagueiro também, né? Miranda, Jeromel.
acho que tá na grande fase no Grêmio. Vem pedindo passagem, eu acho que, né? Vem pedindo passagem. Marcelo, acho que é indiscutível na lateral esquerda. Casimiro também fazendo uma grande Champions League, né? Um grande atleta. Aí agora eu venho com o William, Coutinho e Paulinho por dentro, Neymar pela esquerda e Firmino de 9. Gostei. Vocês gostaram? Gostou, Glau? Ah, que massa. Mudaria alguma coisa? Edilson na direita. Então, eu levaria o Edilson, mas eu acho que o Fagner tem que ser titular. O Fagner é um jogador que ataca e defende muito bem, né? Ele tem essas duas características, que é difícil encontrar em lateral. Exatamente. Gabriel Jesus não estaria na sua... Eu acho que hoje o Firmino tá no melhor momento, né? Eu acho que o Firmino muito bem. Obrigado demais. Que isso, valeu. A gente agradece pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho do Grêmio aqui. É um prazerzão estar aqui. Gabriel, valeu demais. Obrigado, venha sempre. Agradeço, muito obrigado a oportunidade. Queria só mandar um abraço pra minha mãe, que é dia das mães aí, final de semana. Pessoa maravilhosa. Gabriel? Cleide. Ela acabou de mandar um beijo aqui, ó. Legal, um beijo. Falou do seu goleiro preferido. Ela é uma mulher fantástica. Se não fosse ela e toda a minha família, com certeza não estaria aqui tendo essa oportunidade, tanto na rádio como profissionalmente. Obrigado aí pelas palavras e pela oportunidade. Valeu, Glauco. Valeu. Obrigado, PG. Obrigado, amigos. Obrigado aos convidados. E obrigado a você que ouviu o Onda Esportiva até a semana que vem. E quem quiser conferir a entrevista inteira do Trajano que a gente fez? É só procurar no Facebook, facebook.com/Onda Esportiva, ou então no Facebook da Rádio Fiscar. Semana que vem tem mais algumas... Isso, a gente solta mais uns trechos. Marião, daqui a pouco o Marião fala que ele vai falar ainda do toque de letras. Renan Trindade. Um detalhe, Jonatas, com esse time, o Brasil não tomaria 7-1 da Alemanha. E você não mereceu 7-1, Renan Trindade. É verdade. Você não mereceu. Um abraço. Abraço, obrigado, Julião, tá aqui com a gente acompanhando. Obrigado, a técnica brilhante dele. O chefito, Cristiano Amaral, Henrique Nishihara, brigadão. Ele, São Paulino, vai sofrer daqui a pouquinho, será? Ou será que vai ser passeio do tricolor? Não sei, não sabe também. Vamos agora encerrar o programa com o quadro mais esperado dessa atração: Toque de Letras. Toque de Letras. Mais uma vez, homenagem ao Dia das Mães, né? Que será nesse final de semana. O Toque de Letras traz ao fundo, como você pode ouvir, e quem ficar aí um pouquinho depois que a gente encerrar, ninguém mais, ninguém menos que a banda Queen. Pra mim, a melhor banda de todos os tempos do rock, pela voz de Freddie Mercury. Você ouve ao fundo a música Mother Love, Amor de Mãe, em que ela fala aquilo que pra mim é uma grande realidade. E eu acho que para todos nós, não sei, mas falo em nome de todos, que é as tantas vontades que a gente tem durante a nossa vida de voltar ao útero da mãe e procurar, logicamente isso é uma metáfora, mas procurar nela a proteção, a segurança, o conforto. Freddie Mercury escreveu essa música quando estava se despedindo da vida, né? Ele já estava com a doença um tanto quanto avançada, né? Todos sabem que ele morreu em função da AIDS, né? Que ele adquiriu por causa do HIV. E ele já em fase final de vida escreve essa música buscando a proteção no útero de sua mãe, onde ele mais encontrava conforto. Queria deixar aqui a homenagem a todas as nossas mães, de todos nós que estamos aqui presentes, e todas as mães e mulheres do mundo. Feliz Dia das Mães e obrigado pelo mundo que vocês nos deram. Um beijo a todos e até semana que vem. Valeu demais, até o próximo programa Onda Esportiva pela sua Rádio Fiscar 95,3. Valeu, galera!